Oi, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo, achando, olha eu aqui de novo. Lembrei que da outra vez que eu cantei essa música, eles ficaram dizendo que eu era da época de Luiz Gonzaga, né? Tudo bem, gente? Um abraço para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei que hora que você está conseguindo parar aí para ver nossa aula, estudar, resolver questões, tá bom? É isso, não perde o ritmo, cria uma metodologia de ensino, de estudo, tá bom? De horários, né? Fazer simulados, enfim, treinar o tempo de cada questão, isso tudo é muito importante porque você chega no dia da prova acostumado já com esse momento, beleza? Vamos continuar então? A gente tem aqui, ó, hoje, já começando com uma questão do Enem, que diz assim, ó, vamos lá. Atribua a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto escrito por homens, ele está dizendo que o assunto é escrito por homens, que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. Olha como o enunciado ele já vem, né, bem impactante, né? O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido, olha, um entendimento distorcido, por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, com raras exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. Olha que interessante, né? Escrito aqui pela Wollstonecraft, né? No livro Reivindicação dos Direitos da Mulher. Olha só que interessante. Nesse texto, escrito no século XVIII, olha, é escrito no século XVIII por uma mulher, tá bom? A autora, ó, o próprio enunciado está dizendo que foi uma autora, uma mulher que falou, reivindica para as mulheres letra A, recuperação de sua participação política. Vejam, gente, é bem provável que ela também reivindicava isso, mas é isso que está no enunciado, nesse texto. É exatamente isso que está nesse texto que a gente está analisando, reflete aí, tá bom? Letra B, equiparação de ganhos salariais. Letra C, valorização de seu papel social. Letra D, distinção de padrões biológicos. Letra E, ocupação de cargos públicos. Dá uma pausa aí. Essa questão dá para a gente responder em 2 minutos. Dá uma pausa, pensa nela e volta daqui a pouco para a gente ver qual é o gabarito, tá bom? E aí, todo mundo já fez? Já voltou? Vamos conferir agora? Ó, nesse caso aqui, gente, o gabarito é letra C. Valorização do papel social da mulher. Né? Então, ela já reivindicava ali dizendo que havia um estereótipo, havia um estigma do que deveria ser a função social, o papel social da mulher, e ela vai contra isso. O interessante dessa questão é nós pensarmos que ela foi um texto escrito lá no século XVIII. Deixa eu aparecer aqui de novo com a câmera, com os slides. Foi escrito aqui, ó, no século XVIII, tá? Por uma mulher. E aí a gente vai, na nossa aula de história e filosofia, né? E por que não sociologia? Porque a gente está vendo questões de gênero, debate sobre gênero na sociedade. Olha que interessante. Por isso que eu amo humanas, por isso que eu tenho formação nessas áreas, porque faz a gente ver o mundo de outra maneira, como eu falei em outra aula, né? Faz a gente ver através de uma lupa, né? O que a gente tinha nesse período, então, do século XVIII? Uma crítica à Igreja Católica, ao absolutismo, né? A Igreja Católica do ponto de vista religioso e seus dogmas, ao absolutismo, o predomínio político e controle total dos reis, dos nobres absolutistas, né? A ascensão da burguesia, a gente tem uma nova classe crescendo muito fortemente na Europa, né? A gente tem ainda as consequências do renascimento cultural e urbano, que começou lá no século XVI e foi ganhando força na Europa, a Europa saindo da Idade Média, do feudalismo e voltando a ter um renascimento cultural. A gente viu aula lá com Michelangelo. A gente vê que no renascimento urbano as cidades voltam a crescer, o comércio e por isso o mercantilismo, tudo isso está interligado, né, gente? Então você tinha aí uma sociedade mais voltada ao humanismo, ao cientificismo, né? E outro exemplo de revolução importante que aconteceu nessa época foi a Revolução Inglesa, né? Dentre outras coisas, também tendo como pano de fundo a questão religiosa, a influência da reforma protestante, né? Naquele país, enfim. Então, a gente tem um movimento filosófico que pretendia iluminar
a sociedade por meio da ciência e da razão. A gente está falando do quê, gente? Todo esse período aqui a gente está falando do quê? Do iluminismo, né? Então, a autora ali, ela se apresenta como uma pensadora, uma filósofa iluminista, né? E era uma das características do iluminismo, sim, de maneira ainda tímida, mas já um avanço para a época, defender que as mulheres deveriam ocupar um papel na sociedade muito mais importante, né, do que aquele que lhes foi dado durante toda a Idade Média, né? Nessa tabelinha aqui, é bem legal para vocês verem, porque ela sintetiza o pensamento desses três principais filósofos iluministas, né? E também de teor liberal, né? Eles são considerados filósofos liberais, né? Então, eles entendiam aqui, né, do ponto de vista do o que é que você entende por estado de natureza, Hobbes? Aí ele dizia, né, a natureza humana, a natureza do ser humano é de que o homem é o lobo do homem, né? Então, por conta dessa natureza beligerante, ele entendia que o problema da insegurança era algo comum aos seres humanos, né? E que por isso eles deveriam ceder todo o direito de liberdade a um contrato social, né? Eles são conhecidos também como filósofos contratualistas, né? O tipo de governo que ele achava ser interessante era do absolutismo, e inclusive ele escreve isso na sua principal obra, que é o Leviatã, onde ele mostra que esse rei absoluto, esse governo absoluto, porém voltado a fazer o bem para todos, seria o modelo ideal de governo, né? Já o Locke, por sua vez, ele discorda dessa ideia de homem, né, lobo do homem. Ele entende que, na verdade, é a sociedade que corrompe, né, assim como Rousseau, mas que se isso acontece, a natureza humana pode reverter isso, né? Os dois pensam nesse sentido, porque pode reverter no sentido que em vez de se voltar para a guerra, para a beligerância, para ser o lobo do outro, pode ser o parceiro do outro, o companheiro do outro, né? Aquele que vem a criar união e não conflitos, né? Intrigas. Né? Ele se preocupa muito, ele diz que o principal problema da humanidade é a vingança, é a raiva, é o ódio, né? É a violência. Né? Que sim, que no contrato social você pode ceder alguns direitos, mas não todos, né? Como diria Hobbes. Acredita que o melhor sistema de governo seria o liberal, e sua principal obra, tudo isso ele escreve lá no livro Tratado sobre o Governo Civil, tá? Rousseau, por sua vez, Jean-Jacques Rousseau, né, ele que o pensamento dele influenciou inclusive as principais lideranças lá da Revolução Francesa, né? Ele diz que o homem é bom por natureza, a natureza humana é boa, né? Mas que o egoísmo, né, corrompe o ser humano, a sociedade, o egoísmo, a cobiça, né, a raiva, né, isso que termina corrompendo ele. Que o contrato social deve existir, mas deve garantir a vontade geral, né, a vontade da maioria. Né, ele já está pensando aí no aspecto de democracia. Né, e ele tem essa obra, o Contrato Social, que é importante. Tem outra muito boa também, gente. Fica a dica do prof aí de leitura. Deixa eu tirar minha câmera aqui que está aparecendo em cima do slide, né? É o livro A Origem da Desigualdade entre os Homens, tá? Vale a pena também dar uma olhadinha nesse livro aí. Vamos ver, né, como é que a filosofia, o liberalismo, né, os pensadores intelectuais caem em prova. Aqui uma prova da UEMA. Eita caramba, pessoal de Maranhão, aí São Luís, não conheci ainda, tenho muita vontade de conhecer. São Luís é uma cidade muito bonita, né? Tem toda uma história, né? Tem os famosos Lençóis Maranhenses, mas eu sei amigos que já foram que não é tão fácil chegar lá, você tem um percurso, né? Abração aí para todos, tá? O que é que caiu lá na prova da Estadual de Lau? A sociedade, de uma forma geral, em cada tempo, produz conceitos ou amplia os já existentes, para que possamos pensar em determinadas condições vigentes e entender determinados processos nas relações humanas vividas no momento. Um exemplo disso pode ser visto no texto abaixo sobre Kant e sua ideia relativa ao tutelamento. Olha só, né? Texto grande, hein, gente? Algumas provas de vestibular, de Enem, caem textos grandes, e esse aí é aquele que eu falo. Esse aí, se você conseguir economizar tempo nas questões mais fáceis, aqui é que você vai precisar daquele tempinho economizado, porque ele realmente é maior, ele demanda mais leitura e atenção da sua parte. Né? Vamos ver. Dizem os historiadores que no século XVIII, para se entender certo fenômeno que ocorria na Europa, conhecido como iluminismo, perguntaram ao filósofo Kant o que seria esse movimento. O referido filósofo explicou que seria como um processo de esclarecimento
iluminismo, esclarecer, levar luz aos indivíduos, né? A partir do qual o ser humano sairia de sua menoridade graças ao uso da razão e ao exercício da liberdade de pensamento. Escreveu o filósofo em sua resposta o seguinte: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutela que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. Uso da própria razão. É-se culpado da própria tutela quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas de falta de resolução e coragem para fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Tenha coragem para fazer uso da tua própria razão, diria Kant, né? Está no livro Filosofando, né, da Maria Lúcia Aranha. Esse livro é muito interessante, né? E aí vem o enunciado. Hoje, em pleno século XXI, olha o link que eles estão fazendo com a atualidade, né? Onde há um amplo uso das redes sociais, tais como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, é apropriado retomar esse conceito kantiano acima exposto, para que se possa entender a condição de tutela a que os homens se encontram. A relação que exemplifica o conceito de tutela de Kant aplicado aos dias de hoje é o seguinte. Vamos lá. Letra A. Os designers gráficos e suas novas produções no YouTube. O enunciado cita o YouTube, mas foi essa ligação que vocês fizeram? Vamos ver. Letra B. Os adolescentes e o desejo de nova realidade nos jogos online. Foi isso que vocês extraíram do texto? Letra C. As novas profissões e as oportunidades de trabalho no Instagram. D de dado. Os estudantes e as pesquisas de artigos nos sites acadêmicos. E a última alternativa, os internautas e a manipulação de informações nas mídias sociais. Olha aí, coisa de tutela, controle. O que é que vocês acham? Apesar do texto grande, né? Agora os enunciados, as alternativas são mais curtas. Então, dá uma pausa aí, gente, reflete, responde e a gente vem conferir daqui a pouco, tá bom? E aí, voltamos? Vamos então conferir aqui. Tá lá, gente. Texto grande, cansativo, mas as alternativas ajudavam, né? No caso aqui, a relação é essa, né? A ideia de que os internautas e hoje há uma manipulação de informações nas mídias sociais, uma tutela, uma forma de controle das mentes, das ideias, da ideologia da sociedade, né? Então, muito boa essa questão relacionando história, filosofia e atualidade, redes sociais, né? O iluminismo, gente, vai influenciar revoluções pelo mundo, vai inspirar revoluções pelo mundo. A francesa, como eu falei, as independências da América, o processo de dependência nas Américas, né? Especialmente a do Haiti, né? Foi a primeira que buscou acabar com a escravidão. Teve uma revolução de escravos lá muito forte, muito significativa, muito emblemática. Infelizmente, a nossa história muito eurocêntrica termina não dando destaque a ela, né? Mas aqui eu destaquei a americana. Inclusive tem um filme aqui, eu estou colocando o link porque esse aqui não é domínio público, eu não tenho como compartilhar, mas vocês pesquisam lá no YouTube que acha, tem um trechinho dele, que é quando o ator Mel Gibson ele defende, né, ele diz o porquê ele está defendendo a independência dos Estados Unidos, que havia um conflito, uma disputa de como fazer isso entre os próprios americanos, né, norte-americanos. Né. A gente tem aqui aquela que foi a primeira bandeira deles, né, o processo de dependência, né, tinha relação direta com as 13 colônias. Vocês lembram dessa aula, né? Quando o processo de colonização inglês dividiu o país em 13 colônias, mas elas não necessariamente eram iguais. As do norte discordavam de ideias do sul, especialmente em relação à manutenção ou não da escravidão. As do norte já defendiam o fim, né? As do sul defendiam a manutenção. E a independência dos Estados Unidos acontece, olha, bem antes da brasileira, né, em 1776, tá certo? O George Washington aí, conhecido como esse pioneiro no processo de independência, né? O que é que a gente tinha? Eu falei um pouquinho agora, no norte, né? Burguês, uma classe burguesa e pequenos proprietários de terra, conhecidos se auto-intitulavam como patriotas, né? Enquanto que no sul você tinha os latifundiários, né? Mercadores e legalistas, ou seja, eles queriam manter as leis que existiam, né? Dentre elas, por exemplo, a manutenção da escravidão, porque eles viam como propriedade, né? Infelizmente, gente, o sistema de escravidão é aquele que entende que um ser humano é propriedade do outro, né? É um produto, é um bem do outro, né? Infelizmente, a gente passou muito tempo por isso na história da humanidade, né? Desde os primeiros sistemas, das primeiras civilizações, que era o sistema escravista, até, por exemplo, vejam aí,
No caso dos Estados Unidos, final do século XVIII. No caso do Brasil, só no final do século XIX, né? Quase um século depois que a gente vai terminar com a escravidão. E no caso de muitos outros países pelo mundo, durante o século XX também, né? A gente lembra que nesse processo houve o tal primeiro congresso, né? Que foi feito lá na Filadélfia, né? Vejam que é antes ó, do ano da escravidão. O segundo ano depois, até que finalmente, no terceiro congresso, você tem a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Encabeçadas aí por figuras como o Jefferson e o Benjamin Franklin, né? Vamos ver como é que isso cai em prova, né? Tá aqui uma questão lá do Rio de Janeiro, abraço Rio de Janeiro, Arcos da Lapa, lembro quando eu conheci lá, região muito bonita, né? Culturalmente falando é muito forte lá, né? Ó, considere o fragmento da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aprovada por representantes das 13 colônias inglesas na América, em 1776. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente, para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Trechinho aí da Constituição. No texto, olha lá, claramente constrói-se uma ponte com as ideias de pensadores liberais, tais como, letra A natureza voraz dos homens de Thomas Hobbes. É isso que vocês viram no texto. Letra B. Os direitos naturais da humanidade, segundo Locke, John Locke, né? A primeira foi Hobbes. Letra C. A separação dos poderes, defendida por Montesquieu. Letra D de dado. O princípio da utilidade, Jeremy Bentham. Bentham era um filósofo liberal, mais conhecido também como pragmático, né? E o conceito laissez-faire, né, dos economistas fisiocratas. Só lembrando que um fisiocrata economista é aquele que entende que a principal atividade econômica de um povo, nação, para que ele se desenvolva, tem que estar muito ligado à terra, à agricultura, tá? E aí, gente? Qual dessas alternativas é a resposta? Um minutinho aí para vocês. Dê pause, verifique, teste para daqui a pouco a gente conferir o gabarito, tá bom? Voltando aqui. Tá lá, gente. Essa daí era, no caso, a letra B. Cadê? Deixa eu ver a outra câmera que eu quero. Essa daqui, ó. Os direitos naturais da humanidade, segundo John Locke. Isso tem muita força, gente, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e aquele trecho ali é bem evidente. Depois que vai marcando, né? Estava defendendo esses direitos tidos como naturais a todo ser humano, e a gente não poderia abrir mão, né? É isso que eles defendiam no seu processo de dependência, tá? Que mais? Eita, que imagem, hein? Vou botar só o slide aqui, ó. Que imagem, essa imagem lembra alguém? Vamos ver a legenda, né? São Paulo, Brasil, Grito do Ipiranga, Independência ou Morte, né? Tá aqui, ó. Essa imagem é clássica, né? Por muito tempo apresentada nos livros de história como o que de fato significou a independência do Brasil. Porém, gente, muitos historiadores hoje já entendem que não foi isso de fato que levou à nossa independência. Que, na verdade, o processo de independência do Brasil foi muito mais um grande acordo entre o Brasil, obviamente, mas o seu país colonizador e Portugal com a Inglaterra. Portugal devia empréstimos, devia muito dinheiro à Inglaterra, e a Inglaterra tinha muito interesse em novos mercados, porque lembrem-se, a Inglaterra era aquela da Revolução Industrial. Era aquela que, tal qual toda lógica capitalista, precisa expandir mercados para vender produtos, né? E o Brasil era esse alvo, né? E então se faz um acordo aí para que essa independência, ela na verdade terminasse sendo muito mais um acordo entre países economicamente falando. Tanto que esse valor aí, muitos historiadores classificam como 6 milhões, eu já encontrei algo em torno de 8 milhões de libras esterlinas, né? Era moeda inglesa.
É um valor que o Brasil pagou a Portugal como indenização pela independência, né? O Brasil não tinha esse dinheiro, pediu emprestado exatamente à Inglaterra, né? E a Inglaterra, ao fazê-lo, também exige uma série de acordos, como, por exemplo, o famoso acordo de abertura de portos, né? Então, agora, se o Brasil acabou com o monopólio de Portugal de controlar suas relações portuárias, agora é a Inglaterra que tem o controle sobre isso, né? E Portugal, ao receber esse dinheiro do Brasil, paga a Inglaterra exatamente a que devia, né? Então, praticamente esse dinheiro, né, só fez dar uma volta e voltou para o próprio dono, que era a Inglaterra, né, as libras esterlinas. Como é que foi então esse processo de dependência do Brasil, né? Lembrando que a coroa portuguesa havia se instalando aqui no Brasil, vocês lembram quando é que foi? Né? A coroa portuguesa havia se instalado aqui ali no ano de 1808, né? E por quê? Porque ela fugia de Napoleão, vocês lembram? As guerras napoleônicas, e Portugal foi invadida pela França, e a coroa portuguesa ela foge, né? E ao chegar no Brasil ela declara que ali é a nova sede da coroa portuguesa, né? Isso tem um lado até positivo, especialmente para o Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro foi a capital da coroa. E aí você tem uma série de mudanças e transformações significativas no Rio de Janeiro, como criação de palácio, obviamente, para a coroa, mas de Museu Nacional, do Banco do Brasil. Né? Agora você tem um banco, né? As riquezas que a coroa tinha trazido, Jardim Botânico, enfim, o Rio de Janeiro passou a parecer muito com Lisboa, né? Porque era a sede da coroa portuguesa, né? Porém, a partir de 1814, quando há o Congresso de Viena e muitas das monarquias vão sendo restabelecidas na Europa, né, Napoleão perde, enfim, havia uma expectativa que a família real voltasse para Lisboa, voltasse para Portugal. Mas isso não aconteceu de imediato. Né? E algumas cidades de Portugal passaram a pressionar mais fortemente. Uma delas está aqui, ó, essa beleza, essa lindeza que eu tive o prazer de conhecer, na região do Douro, Portugal. Quem já viu aí pela foto, já identificou. E se eu mostrar esse escudo aqui, pessoal que gosta aí de futebol, já deu para identificar agora? Cidade do Porto, né? Cidade do Porto lá em Portugal rivaliza muito com Lisboa, né? Portugal é muito interessante porque são cidades próximas, mas bem distintas umas das outras, né? Então, aconteceu lá em 1820 a famosa Revolução Liberal do Porto, onde igreja, exército e maçonaria se unem, né? Criam um governo provisório, uma nova constituição, olha lá, 1820, hein? Olha a data chegando aí. Né? Em 21, se exige, né, esses revolucionários exigem o retorno da coroa portuguesa, volta a família real, volta que a gente está querendo. Se vocês não voltarem, a gente vai governar nós mesmos aqui. E aí, de fato, o Dom João VI volta. Do lado do Brasil, as elites brasileiras criticam isso, não gostaram disso. E seu filho Dom Pedro continua aqui. O famoso Dom Pedro I continuou como regente da coroa aqui nos trópicos, aqui no Brasil. Tá? A pressão acontecia porque ele era o descendente direto da coroa, né? Mas ele dizia, não, eu não quero voltar. E aquela pressão aconteceu até que, em 9 de janeiro de 1822, olha o ano chegando, aliás, chegou, 1822, acontece o famoso Dia do Fico, né? Quando ele declara, separa o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Dom Pedro abriu mão, né, de herdar a coroa lá em Portugal e disse que ficaria no Brasil. Disse também que não aceitaria os decretos de Lisboa, né, e convoca uma assembleia para deliberar uma nova Constituição no Brasil, declarar uma nova Constituição do Brasil. Essa é considerada a primeira, vocês vão ver, do processo de dependência. Né? Tá aqui essa pintura do Debré, Jean-Baptiste Debré, né? Aclamação de Dom Pedro I, imperador do Brasil, né? Então foi todo pintado esse processo aí. Portugal não gostou nada disso, né? E impõe a instalação de juntas governamentais e ministros portugueses que viriam para cá, né? Obviamente que Dom Pedro não aceita, começa a haver toda uma disputa, um conflito. José Bonifácio, que era conselheiro direto de Dom Pedro na época, né? Aconselha a criação de um governo geral com autonomia das províncias. E eis que em 7 de setembro de 1822, a declaração da independência do Brasil, sendo ele declarado imperador, né, aclamado imperador em 12 de outubro também de 1822. Tá? Interessante, né, gente? Quando cada processo de independência acontece nos seus países. Né? Falando em Debré, olha que interessante, tem uma questão sobre ele muito interessante. É uma pintura dele aqui, ó, tá no livro da Lilia Schwartz, né?
Brasil, uma biografia. E o título, ó, vamos ler aqui. Ó. Observe a litografia de Jean-Baptiste Debré intitulada Empregado do Governo Saindo a Passeio de 1835. Olha só, gente, tá aqui o empregado do governo. E olha toda a comitiva que ia seguindo ele para passear, né? Então, você tinha aqui características da população escrava que precisava servir, né, aos funcionários, à elite, né, aos governantes, né? E a imagem produzida durante o Brasil Império mostra duas características da sociedade colonial que persistiram após a independência política. Mesmo havendo processo de independência, essas características da escravidão, dessa estrutura escravocrata, continuaram existindo, né? Vamos ver. Letra A cordialidade e o servilismo. B. A desigualdade social e a harmonia das raças. C. A informalidade e a religiosidade. D. O privilégio do setor público e o autoritarismo. Letra E. O patriarcalismo e o escravismo. Muito interessante essa questão, hein? Cadê vocês? Um minutinho, gente, dá pausa, reflete. O que é que vocês acham aí que é a alternativa correta a ser marcada? Vamos lá? Tá aqui, gente, o patriarcalismo, o pai, o homem, essa função, essa figura que tinha função principal na sociedade, e tem qualquer sociedade patriarcal, e o escravismo, né, a mão de obra escrava, né, servil, sempre trabalhando de maneira obrigatória, né, como eu falei para vocês, na escravidão, o ser humano é um bem do outro, né. Então, resposta, letra E. Beleza? Obrigado, gente, até a próxima. Bons estudos, viu?